Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Psicologia e Vida. Meu nome é Paula Barreto, sou psicóloga, logoterapeuta e mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira, iniciando, praticamente uma semana ainda. Vamos falar nesse episódio do nosso programa sobre a influência das emoções nas nossas disfunções físicas, ou seja, a influência, das emoções no nosso corpo, a influência de como o nosso mundo emocional reflete no nosso corpo. Não sei se você já parou para pensar que muitos sintomas que você tem no seu corpo, eles podem estar sendo gerados por raiva, por tristeza, muitos por ansiedade, por estresse, alegria, por medo, Eles são capazes de, essas emoções, esses sentimentos, eles são capazes de desencadear processos fisiológicos muito complexos. Então, eles influenciam tanto um funcionamento saudável quanto a manifestação de disfunções físicas. Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui os mecanismos pelos quais as emoções impactam o nosso corpo, trazendo alguns exemplos até concretos de disfunções relacionadas ao estado emocional e que propõem caminhos de uma abordagem integrada de saúde. Eu trabalho muito com essa visão da saúde como um todo, o corpo, a mente, na clínica onde eu atendo com uma fisioterapeuta. Eu e Márcia trabalhamos, Márcia é a fisioterapeuta. Se vocês quiserem conhecer, nós estamos aqui em Itaipu, na região oceânica. Depois você pode entrar em contato e ver através do nosso Instagram, Espaço Plene. A gente faz um tratamento nesse sentido, de tratar o corpo e a mente, porque essas coisas não podem ser tratadas mais em separado, Existe um vínculo corpo e mente, Isso já desde civilizações antigas, A relação entre emoções e saúde física não é uma descoberta recente, tanto na civilização chinesa e indiana já reconheciam a importância do equilíbrio emocional para o bem-estar do nosso corpo físico. Na medicina ocidental, entretanto, durante séculos, predominou uma visão dualista, impulsionada, por exemplo, pelas ideias de Descartes, que separava corpo e mente em esferas quase independentes. Com o avanço da neurociência, da psicologia e da medicina integrativa, essa divisão ela começa a ser superada, trazendo à tona uma compreensão mais geral do ser humano, mais unificada do ser humano, Uma visão onde o corpo e a mente elas não podem ser tratadas mais em separado. O funcionamento biológico, como que ele se dá, como que as emoções afetam o corpo? Quando nós vivenciamos uma emoção, o corpo ele reage por meio de mecanismos neuroquímicos e hormonais. O sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, ele é responsável por regular as nossas reações fisiológicas diante dos estímulos emocionais que a gente recebe. Então, por exemplo, ansiedade e estresse, A ansiedade em si.
Emoção como medo e preocupação, eles ativam o sistema nervoso simpático, desencadeando a chamada resposta de luta ou fuga, ou seja, o teu corpo vai se preparar ou para lutar contra o que está acontecendo ou para fugir daquilo que está acontecendo. Então, nesse processo, há a liberação de hormônios como a adrenalina, o cortisol, que elevam a frequência cardíaca, por exemplo, aumentam a pressão arterial. E aí eles vão redirecionar o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando o quê? O corpo para lidar com as ameaças que podem estar surgindo naquele momento e causando essa questão da ansiedade, né? Quando esse estado, por exemplo, se torna crônico, onde você tem o que nós chamamos hoje em dia, e talvez você já tenha ouvido falar muito, as crises de ansiedade, né? Onde você tem uma elevação de frequência cardíaca, onde você tem um aumento, às vezes, da pressão arterial, né? Quando esse estado se torna crônico, repetitivo, ele pode gerar consequências físicas como uma hipertensão, a insônia, dores musculares, problemas gastrointestinal, né? Então, você vê que a ansiedade, ela pode gerar tantas coisas, né, a nível fisiológico, como que funciona. Então, estamos falando aqui, né, de um estado, né, ansioso, né, um estresse que está presente ali a emoção como o medo, por exemplo, né, e que vai ativar o teu sistema nervoso, desencadeando essa resposta comportamental de luta ou fuga. E com isso a liberação hormonal. Veja que eu estou falando de tudo aqui. Sistema nervoso, a ansiedade, a emoção do medo, fisiologicamente como vai funcionar, a frequência cardíaca que é alterada, a pressão arterial que é alterada, né? Enfim, para que você possa ver, né, o quanto isso... e às vezes a gente ainda insiste em tratar essas coisas em separado. Um outro exemplo, né, que a gente pode citar, por exemplo, a raiva, né, a agressividade, a hostilidade, né, ela frequentemente está associada a uma ativação intensa do sistema cardiovascular, podendo contribuir para quê? Para doenças cardíacas, arritmias, né, e outros distúrbios, né, dessa área cardíaca. Um outro exemplo, a tristeza e, né, uma depressão, né, elas costumam estar relacionadas à diminuição da motivação, ou seja, você já não sente mais vontade de fazer determinadas coisas, né? Alteração no apetite, alteração no sono, um impacto no teu sistema imunológico. Então você acaba ficando mais vulnerável a infecções, a outras doenças, quando você, por exemplo, está diante de uma depressão crônica, de uma depressão grave, né? Então, vejam que como que as emoções, os sentimentos, né, quando não, às vezes, tratados, quando a gente na terapia não consegue identificar, por isso é importante a gente identificar que emoção a gente está sentindo, o que realmente está acontecendo, para a gente entender como que o nosso corpo funciona diante desses estados. E até para a gente, se eu estou entrando num processo de ansiedade, muitas vezes, se isso está se tornando crônico, o que eu preciso fazer para que eu mesmo não starte esse processo de ansiedade, né? Às vezes eu preciso evitar situações, às vezes eu preciso mudar de comportamento, às vezes eu preciso analisar o sentido das coisas que eu estou fazendo, que estão me causando raiva, que estão me causando, me tornando uma pessoa agressiva, que estão me causando ansiedade, né? Porque nós mesmos às vezes acabamos não dando conta,
nessa vida tumultuada, né, nessa vida da correria, nós não damos conta de que nós mesmos causamos esses processos. Por outro lado, existem as disfunções físicas que estão relacionadas ao estado emocional, por exemplo, né? Diversas condições físicas têm sido associadas a fatores emocionais. E aí pode ser como causa principal ou um fator agravante. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, doenças cardiovasculares, como eu falei acima, né? O estresse crônico, a ansiedade, as emoções negativas que são persistentes, são fatores de risco que são conhecidos para um desenvolvimento de uma hipertensão arterial, por exemplo, né? Para um infarto do miocárdio, para uma arritmia. Então, estudos mostram que as pessoas que são expostas a altos níveis de estresse psicológico têm maior probabilidade de apresentar disfunções cardíacas, né? Então, porquê que o tratamento do corpo e o tratamento do corpo junto, né, com o tratamento dessas emoções através da terapia, com o tratamento do que se passa na sua mente, é importante. Por quê? Não adianta às vezes eu tratar só a doença cardiovascular se eu não entender o porquê que eu estou com esse estresse crônico, porquê que eu estou produzindo crises de ansiedade, porquê que eu estou uma pessoa muito ansiosa, porquê que eu estou diante sempre de gerar emoções negativas persistentes, né? Então, o entendimento disso tudo, quantas vezes as pessoas têm um aumento do batimento cardíaco e às vezes chegam no hospital, fazem todos os exames, não tem problema nenhum e alguém fala assim, olha, você precisa cuidar do seu emocional, você já deu uma olhadinha nisso? E aí as pessoas, não é possível, né? Não, é comprovado. Essa é a hora de que você tem que parar realmente e cuidar, porque e aí não adianta cuidar da doença cardiovascular, né? Então, ao mesmo tempo, um outro exemplo que a gente pode, né, que a gente vê muito, né, no nosso espaço também, por exemplo, disfunções musculares, né, disfunções musculoesqueléticas, né, tensões emocionais que frequentemente se manifestam em forma de dores musculares, cefaleias, né, tensionais, distúrbios de postura, né? O ato, às vezes inconsciente, de contrair músculos diante de algumas emoções, como ansiedade, raiva, pode levar a dores crônicas, especialmente em regiões como o pescoço, ombros e costas. Então, muitos dessas questões, por exemplo, a ansiedade, a raiva, né, essas emoções que ficam crônicas na pessoa, ela pode levar a pessoa a chegar num fisioterapeuta, como como a minha parceira, né, recebe lá na Plene, na nossa clínica, com dor no pescoço, dor no ombro, e se isso pode ser cuidado, sim, vai ser cuidado, mas o olhar de uma pessoa, como a gente faz na Plene, o olhar dessa pessoa que está chegando lá com essa dor precisa ser muito mais a fundo. Então, você vai cuidar disso, mas como que está a tua vida emocional? Se você está tendo muitas tensões emocionais, então vamos cuidar isso na terapia. Então ela vai vir para mim para cuidar, né, da saúde emocional, da saúde mental. Para quê? Para que essas dores passem, né? Porque essas dores estão sendo estimuladas por uma disfunção emocional. Então vejam que não tem como hoje em dia tratar essas coisas em separado. Até pode-se, mas você não vai ter uma cura. Você não vai se ver livre disso. Vai ficar um círculo vicioso onde você tá ali só, sabe, cuidando ali daquela ponta do iceberg que aparece. Mas na verdade tem muita coisa para ser cuidado para evitar o resultado ruim, né?
As emoções, por exemplo, negativas, o estresse psicológico, elas diminuem a resposta imune do organismo, né? Tornando você muito mais suscetível a infecções, por exemplo. Então isso também precisa ser cuidado, né? E aqui eu poderia dar muitos exemplos, né, dessa condição, né? E assim, a medicina integrativa, né, com o qual a gente, né, faz questão, né, de trabalhar para trazer esclarecimento para o paciente que chega para a gente sempre traz, né, eu, por exemplo, com a psicologia, né, trazendo práticas de meditação, trazendo a prática do mindfulness, ou seja, você está ali, né, com a tua atenção para aquele momento agora, né, não ficar nem no passado e nem no futuro, você ter o entendimento do quanto você precisa estar atento ali naquilo que você está fazendo naquele momento, né, técnicas de relaxamento para que você reduza o estresse. Então, quando você faz isso, você tem uma melhora nos sintomas físicos que estão associados a essas questões emocionais, né? Então, quando você tem a prática da meditação, e aí a prática, né? Não é fazer um dia e achar que vai dar, né, resultado. Dentro do tratamento também da psicologia, né, a psicoterapia para se cuidar, né, de cuidar do sentido daquilo que você faz. Muitas pessoas sem sentido, sem um caminho, né? Então a terapia ajuda você a organizar a sua vida, buscando o sentido daquilo que você está trabalhando, ou daquilo que você está fazendo, ou do seu organização familiar, né? E aí, especialmente as abordagens cognitivas e comportamentais e a logoterapia, que vai te ajudar a dar o sentido na sua vida, né? A busca de sentido naquilo que você faz, naquilo que você naquilo que você produz, né? Ou naquilo que você ainda precisa fazer e que você pode, que você tem o potencial. A logoterapia vai fazer você, né, descobrir muita coisa. Tudo isso vai ajudar a identificar e modificar padrões emocionais que antes eram prejudiciais. Então, vai reduzir o impacto negativo sobre o teu corpo, né? Então, a nossa visão, né, como eu falava na nossa clínica, é justamente, né, para que a gente veja que a influência das emoções nas disfunções físicas é um campo assim muito complexo, desafia a gente, né, desafia realmente, mas compreender que o corpo e a mente formam uma unidade que é indissociável, né, é fundamental hoje para o desenvolvimento de estratégias, inclusive de prevenção, né, e de dar tratamento mais eficazes para as pessoas, né, que vai dar condição de você promover não apenas a ausência da doença, mas um estado ampliado de saúde e bem-estar. Nós temos muito para falar sobre isso, né? Nós vamos estar aqui falando um pouco mais sobre essa importância do tratamento do corpo, né, e da mente, e para que você tenha realmente, né, esse entendimento maior, mais profundo. Mas a gente continua, né, na próxima semana no programa Psicologia e Vida, no mesmo horário aqui, 9 horas da manhã, trazendo mais conhecimentos através da Web Rádio Amparo. Tá bom? Eu fico por aqui, deixando um abraço para todos os ouvintes e fiquem com Deus. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.